emergências. Então vamos falar sobre as emergências. O que é emergência? Emergências aeronáuticas são as condições ou as situações em que uma aeronave e seus ocupantes se encontram sob condições de perigo latente ou iminente decorrentes de sua operação ou que tenham sofrido suas consequências. Tá? Isso é uma emergência. Vou repetir. Situação em que uma aeronave e seus ocupantes se encontram sob condições de perigo latente ou iminente, ou um perigo que pode acontecer a qualquer momento, ou um perigo que está prestes a acontecer, decorrentes da operação dessa aeronave ou que já tenham sofrido as suas consequências. Existem algumas frequências de rádio que são próprias para comunicações de emergência, né? São chamadas de frequências de emergência. A principal delas é a frequência VHF 121.5, ou seja, onde todos os órgãos ATS, onde todos os órgãos do Serviço de Tráfego Aéreo mantêm escuta permanente, tá? Então, a frequência 121.5, VHF. Existem algumas frequências de HF, né, de ondas longas, e algumas frequências de ondas médias, né, que também são utilizadas principalmente para socorro marítimo. Os principais sinais de emergência que são utilizados em telecomunicações, né, e tem prioridades nas telecomunicações, são o Mayday, 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 que traduz uma condição de socorro, e o PAM-PAM, 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 que traduz uma condição de urgência. O sinal Mayday, 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 ele é devido quando uma aeronave se encontra em grave ou iminente perigo, ou seja, ela requer assistência imediata. Atenção nisso, pessoal, as provas gostam de pedir isso aí, tá? Então, uma situação de emergência onde o chamado de socorro é Mayday, 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 significa que esta aeronave se encontra ameaçada em grave e ou iminente perigo e requer assistência imediata, ok? Pode ser utilizado esse sinal de Mayday, Mayday, Mayday quando a aeronave já está acidentada ou quando o acidente é inevitável, ok? Já o sinal de urgência, que é o PAM-PAM, 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 envolve a segurança da aeronave ou de alguma pessoa a bordo. Nesse caso, a aeronave ela vai ter prioridade na comunicação, exceto sobre o tráfego na condição de socorro. Então, o que quer dizer isso? A regulamentação ela fala o seguinte: uma aeronave na situação de urgência, né, que chama o PAM-PAM, PAM-PAM, PAM-PAM no rádio, na fonia, ela vai ter prioridade na comunicação. Só não vai ter prioridade na comunicação se tiver outra aeronave que estiver na condição de urgência, também chamando PAM-PAM, também já tiver chamado PAM-PAM, 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 ok? É isso que a regulamentação traz para nós. Existem dois tipos de sinais, os sinais de socorro e os sinais de urgência. O sinal de socorro, ele é utilizado em conjunto ou separadamente quando existe grave e iminente perigo e que necessita de assistência imediata. Em radiotelegrafia, que normalmente é mais difícil hoje, né? Quase não é usado, radiotelegrafia é o SOS, né? Telegrafado ali em código Morse. Bombas ou foguetes que projetem luzes vermelhas lançados um a um em intervalos curtos ou uma luz pirotécnica vermelha com paraquedas. Esses são os sinais de socorro. E os sinais de urgência em radiotelegrafia: X-ray, 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 né, 3 vezes o X, um sinal visual acendendo e apagando sucessivamente os faróis de pouso, ou um sinal visual apagando e acendendo as luzes de navegação de forma tal que possa se distinguir das luzes anti-colisão. A aeronave que estiver em emergência, quando não solucionada a pane, deve se preparar para um pouso em condições anormais. Esses pousos em condições anormais podem ser um pouso forçado ou um pouso de emergência. O pouso forçado é aquele no qual a aeronave não pode permanecer muito tempo no ar, sob pena de graves avarias. Normalmente, essa aeronave ela vai ter sérios danos ao pousar, tá? O pouso de emergência é aquele que requer atenção especial em virtude de deficiências técnicas na aeronave.
E nesse tipo de pouso, normalmente a aeronave não sofre muitas avarias, tá? Porque normalmente o pouso de emergência, normalmente ele ocorreria num local de pista, num aeródromo. O pouso forçado ele já normalmente ocorre num local onde não é apropriado para o pouso da aeronave, beleza? Quando uma aeronave se aproxima de um aeródromo em emergência, a torre ela deve ser informada para que possa pôr em execução o plano de emergência de aeródromo. Então a torre ela sempre deve ser informada de uma emergência assim que possível, né, para colocar em prática esse plano de emergência de aeródromo. Mobilização de bombeiros, paramédicos e equipes de resgate, a pronto atendimento, enfim, tá? Quando uma aeronave ela solicita o pam-pam, 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 a torre ela vai perguntar qual é o tipo de ocorrência, qual é o tipo da aeronave, qual é o número de pessoas a bordo, qual a autonomia remanescente, ou seja, quanto tem de combustível no tanque e o tipo de carga transportada. Já quando é um pedido de socorro, né, um Mayday, 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 a torre ela vai perguntar e o piloto deve informar o tipo de ocorrência, o tipo de aeronave, número de pessoas a bordo, autonomia remanescente, o tipo de carga transportada e todas as outras informações complementares, tá? Isso exatamente para a torre poder colocar em prática o plano de emergência de aeródromo.